Estamos no ar. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Clube das 5 Podcast, um podcast que foi desenhado a pensar no seu desenvolvimento pessoal, profissional e social. Hoje, como de costume, temos um convidado super, mas super especial. Fique até o final do vídeo que você vai aprender dicas, insights muito proveitosos para a sua vida. Está a começar o Clube das 5 Podcast. Bom, estamos de volta. Como dizia, estamos com um convidado super, mas super especial. Ele é formado em comunicação e vai corrigir-me se estiver errado. É ciclista nos tempos livres, amante de fotografia, é apaixonado por mídia, mas também é um leitor voraz, até onde eu sei. É uma pessoa que lê muito, que estuda muito e que pode trazer insights fortes, insights poderosos. E hoje vamos falar sobre a crise da liderança. A crise da liderança é um espectro de vários outros assuntos que nós vamos tratar ao longo desse podcast que foi concebido para agregar valor para você. Estamos a falar nada mais, nada menos do que Elísio Neves. Yeah. Bem-vindo ao Clube das 5 Podcast. Obrigado. Bom, para descontrair, eu até podia perguntar se é solteiro ou casado, mas para má notícia de muitas moças, já está ocupado. É verdade. Já está ocupado e verdade. começamos já a nossa conversa com uma questão assim. Qual é a leitura que faz hoje das lideranças a nível político, a nível das igrejas, a nível da sociedade? Qual é a leitura que faz? Obrigado por cá estar. É para mim um prazer poder participar desse podcast. Há tempos que eu assisto e hoje cá estou. Então, é bom poder estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom, Elísio Neves, né, como já disse, sim, formados em Ciência da Comunicação. Especializei-me em Marketing e Publicidade de Relações Públicas já há alguns anos. Pronto, depois aí estudamos um pouco mais para ter outro grau de formação, mas tudo ligado exatamente à comunicação, a marketing, à publicidade, às relações públicas. E pronto, hoje estamos aqui. Pronto, a pergunta que faz, eu tenho sim um grande problema hoje, porque eu não consigo olhar os líderes atuais com bons olhos. Talvez seja porque ao longo da caminhada aprendemos um pouco mais. Talvez isso despertou em mim a capacidade de olhar para isso de uma maneira às vezes crítica, outras vezes acolhedora. Mas é mesmo assim, na medida que você evolui e cresce, a percepção do mundo à sua volta e o real muda. E é bom que mude. Se não mudar, então tu continuas num tempo diferente, né, do que você está hoje. Até crescer, não a crescer. Claramente. Pronto, percebo a leitura que faz daquilo que é o cenário de liderança hoje em dia e faço uma outra questão. Afinal de contas, o que é que está na base dessa crise que se vive das lideranças a nível institucional, a todos os níveis? O que está, afinal de contas, na base dessa crise de lideranças? Eu vejo assim, os tempos não são os mesmos. E nós hoje vivemos numa época diferente de 20, 10, 15, 5 anos atrás. Uma das bases da grande crise de liderança nos nossos dias é a incapacidade que os líderes atuais têm de continuar a aprender, continuar a crescer, continuar a evoluir. Os líderes não querem aprender. Sim. Hoje, os líderes acham que dominam
todo o cenário de liderança. São tudólogos. Exatamente. Então, vivemos num velho paradigma. E esse velho paradigma mina o que é liderança nos tempos atuais. Tá? Importa que os líderes aprendam, importa que os líderes cresçam, façam cursos, leiam livros, né? Porque os comportamentos humanos mudam com o tempo, né? As pessoas, os estudiosos comportamentais, eles também vão estudar o ser humano sempre numa perspectiva para lhe tornar o melhor do que é. Então, os líderes têm que acompanhar isso. Essa dinâmica. Se você não acompanha essa dinâmica, você vai achar que a liderança de Moisés faz sentido hoje. A propósito, falou sobre. Há um ponto que me chama a atenção sobre os paradigmas. Já vamos chegar à questão da liderança de Moisés. Tentar viver um velho paradigma em tempos modernos. A questão que eu faço é. Quando se refere a um velho paradigma, é essa separação entre o que é um chefe e o que é um líder, ou tem uma outra visão sobre tentar adotar um velho paradigma nos tempos atuais? Quando eu falo do velho paradigma, eu até faço menção de um livro que eu li, que é este aqui, não sei se conseguem ver, O Monge Executivo, uma história sobre a essência de liderança. O James Hunter, ele diz que o velho paradigma está relacionado com a pirâmide do que se diz hoje nas corporações, nas organizações, onde tem o chefe, né? Eles criam aquele organigrama, né? Organizado. Não estou a dizer que isso não precisa existir, mas estou a dizer que o velho paradigma tem o chefe, tem depois aqueles que recebem a orientação do chefe, depois tem aqueles que executam o trabalho, depois tem aqueles de nível mais baixo, né? Sai de cima para baixo. Do nível, podemos dizer, do nível estratégico Exatamente, ao nível operacional. Sai de cima para baixo. Qual é o novo paradigma? O novo paradigma é de baixo para cima. Sai da empregada de limpeza para o líder. Esse é o novo paradigma de liderança atual. Aí você percebe que o novo paradigma está muito voltado para o líder que serve, não o líder que é servido. Também. Então, Já desconstruímos o conceito de chefe. Sem dúvida. Que o chefe é sempre servido, ao passo que o líder é aquele que serve. Sim. Uma certa confusão, né? Entre chefe e líder. Uma certa confusão. Há muitos líderes que acham que são bons chefes, há muitos chefes que acham que são bons líderes. Então, mas o conceito está minado em essência atual, porque quando se está a falar de chefe, né, o chefe tem patente, né, o chefe tem status, o chefe não pisa no chão, né, o chefe não quer saber o que o último nível faz, né, quer apenas ganhar o destaque, né, seja ele destaque social, destaque político, destaque econômico, né? Uma série de destaques, né? Mas os líderes não, os líderes que aprendem e desenvolvem hoje, eles já entendem que eu sou o último da linhagem da corporação que eu estou a criar. Ou seja, a minha posição não é ser o destacado, é ser aquele que mostra o caminho para se chegar a um certo objetivo. Né? Então, hoje a perspectiva é essa, eu falar do servir e não servir, porque aprendo com Jesus isso, mas aplico numa vida prática e quem serve, modesta parte é servido. Quem serve é servido, né? Não é o contrário, né? Vê-se no próprio exemplo de Jesus, lavou os pés dos discípulos, em algum momento depois apareceu a mulher que lavou os seus pés com o perfume mais caro que havia na época. Num conceito teológico cristão, olha-se dessa perspectiva, né? Jesus foi o líder servo, sem dúvida, né? E tanto mais que hoje o movimento cristão
de Jesus continua. Não para. Né? Há um teólogo que recentemente disse algo que me chamou a atenção. Ele disse: Jesus é o exemplo, um dos maiores exemplos de empreendedorismo, um dos maiores exemplos de liderança. Sim. Porque ele, com as devidas aspas, fundou uma empresa que há 2000 anos atrás, que até hoje funciona. Tem novos sucessores a liderarem a igreja como um todo. E o negócio não para. Mas voltando à questão de Moisés, chamou-me a atenção sobre o paradigma de liderança do tempo de Moisés e o paradigma de liderança dos nossos tempos. Eu podia perguntar qual é o perfil ideal do líder hoje, mas eu preferi perguntar da seguinte forma: o que há de essencial nos modelos anteriores, modelos de chefia, que podemos trazer para os dias de hoje, e o que há no modelo de liderança, que é o adotado atualmente, que ainda assim foi mal percebido e se pode corrigir? O antigo paradigma, quando eu levanto a questão de Moisés, né, eu refiro-me que a liderança de Moisés era levar o povo até a terra prometida, e isso no percurso, né, em muitas confusões e tudo mais, né, que conseguimos acompanhar lendo as escrituras sagradas. Mas tem algo que é importante nesse cenário. Moisés estava a tirar um povo todo, estamos a falar pai, mãe, filhos, né? E estavam a caminhar em direção a uma terra prometida. Hoje, os líderes atuais não lideram pai, mãe, filho, não é? Os líderes atuais hoje lideram apenas pode ser apenas o pai ou a mãe, alguns tanto são o filho. Não é? Uma das coisas que se pode tirar, tentando fazer essa junção do velho ao novo paradigma, é caráter. É caráter. Apesar dos apesares daquela caminhada que se teve com Moisés, né? O caráter, Moisés teve lá. Olha aqui, quando estou a falar de caráter, não estou a falar de uma pessoa sobre-humana, né? Estou a falar de caráter de alguém que se mostrou ser humano para todos aqueles. Aquele que diz assim, que ficou frustrado, bateu a rocha, né? Quando na verdade não era essa orientação, mostrou que também se frustra, mostrou que também se cansa, mostrou que também não está a entender ser humano, né? Isso, nos nossos dias, é importante. O que é que os líderes atuais querem fazer? Querem mostrar que são super-humanos. Não têm falhas, não têm fraqueza. Eu hoje não sigo um líder que não mostra-se para mim como um ser superior. Não, esses líderes para mim são um problema. Super-humano. Esses líderes para mim são uns problemas. Os líder tem que mostrar que é humano. É daí que também acompanhamos muitos fenômenos de burnout, por excesso de trabalho, por querer deixar de ser humano para estar no pico da performance do trabalho. Exatamente. Infelizmente sim, né? Infelizmente sim. Então, os líderes têm que mostrar para os seus liderados que eles também ficam frustrados, que eles também ficam cansados, que eles também ficam desmoralizados, que eles também caem em desespero. Se encontrar um líder que não tem fraqueza, vulnerabilidade, o que é que você vai achar-se como liderado? Eu não tenho capacidade de trabalhar com uma pessoa dessas, porque se não falha, eu não consigo. A propósito disso, há uma questão que me chamou a atenção em outro fórum que nós partilhamos na igreja, né? E eu reparei que colocou uma provocação, vou assim dizer, sobre os líderes não estão preocupados em formar sucessores. Simplesmente estão preocupados com o seu momento de liderar. E vejo que isso não é um problema só a nível das igrejas, só a nível das empresas, até nas famílias há esse problema de líderes não conseguirem deixar sucessores. O que eu questiono é como construir um legado e como preparar
sucessores a nível de liderança? De novo, como eu disse, eu vou fazer algumas menções de livros que talvez podem ajudar, Os né? livros são sempre Yeah. bem-vindos para nós. Esse livro aqui, do John Maxwell, A Arte de Influenciar Pessoas, né? Ele fala que sozinho não chega a lado nenhum. Ele traz alguns tantos exemplos práticos de como é que é ser um líder, que forma um líder que deixa pessoas a desenvolverem. Certo. Um dos problemas que nós assim podemos dizer é que líder não é necessariamente o que tudo faz. Líder é o que está em frente das pessoas que fazem. Ou seja, o líder tem que aprender, por exemplo, a confiar responsabilidades para os seus liderados. É perigoso quando o líder não confia em quem lidera. É que está ali se não confia. Exatamente. Eu não sei, vamos imaginar, se alguém gostaria de estar a fazer parte de uma empresa ou de uma organização política, de uma organização religiosa, sem que nunca em nenhum momento lhe dê alguma responsabilidade. Eu acho que você não vê propósito nisso, né? Em estar ali. Nós fazemos parte de grupos, de organizações, porque nós queremos mostrar o que nós somos capazes de fazer. Se for só porque eu caí de paraquedas, pô, já é uma história diferente, né? Mas se eu procurei é porque eu quero fazer parte desta organização. Olha que há, hoje nas candidaturas de emprego, por exemplo, né? Uma das conversas com entrevistadores, a conversa clássica, é eles olharem para o teu currículo e perguntar assim, o que é que você pode trazer de novo para a organização, né? Aí você tem já construído a tua ideia antes de ir antes de candidatar-se para uma empresa. Você lê o que a empresa faz, sua missão, visão, valores. Você lê isso tudo, né? E você mostra a sua candidatura com o objetivo de fazer parte dela. Não ser uma pessoa passiva dentro da organização, mas ser uma pessoa ativa. Para ser uma pessoa ativa, o meu líder precisa me dar responsabilidades. Por quê? Porque se o líder não me der responsabilidade, a empresa morre. Porque quando o líder não está, a empresa não anda. Empresas que, na ausência do líder, não têm... falar empresas com fins lucrativos, estou a falar organizações religiosas como igrejas, estou a falar partidos políticos. Se essas pessoas, se esses líderes não aprenderem a dar responsabilidades, quando eles não estão, a coisa para. Sim. E não existe maior tiro no pé do que isso. Nós temos os líderes. Os líderes têm que ter capacidade que quando eles saem, a empresa evolua um pouco mais. Temos muitas histórias hoje que nós podemos olhar. Olhamos, por exemplo, para a grande empresa, a Apple Inc. Steve Jobs morre, as pessoas pensaram que o conceito Apple está morto, mas é mentira. Ele morreu e a empresa se tornou bilionária, ou seja, né? Continua no topo da tecnologia. É assim que se faz. O mesmo acontece com igrejas, né? Você não pode, o pastor morre, a igreja não pode fechar a porta, tem que ter sucessores. Então, líderes importantes, líderes com visão e perspectiva, eles não confinam a sua liderança nele mesmo. Eles delegam, formam outros líderes, capacitam os líderes, né? Hoje, se calhar, cada um tem sua razão. Não, se eu fazer isso, depois esse ainda vai querer me superar, e aí eu vou achar que já não posso, que já não... Mas isso é visão, isso é cabeça pequena, né? Uma visão muito... Não, hoje tem que ser assim, o líder sai, a empresa anda. Mas para isso, o líder precisa confiar. Então, líderes fortes capacitam e formam outros líderes. Líderes que não formam outros líderes, esses nem têm ainda concebido a essência do que é ser líder. Então, o ponto fulcral para construir um sucessor é, primeiramente, formar. Capacitar Exatamente. os liderados para a sua ausência. Claramente. Exato. Quando voltar, pode encontrar a empresa falida. Dar responsabilidades. Eu gosto. Eu, por exemplo,
eu sempre procurei trabalhar com pessoas que confiam em mim. Eu não vou trabalhar com alguém que me desconfia. Alguém que diz assim, olha, eu estou a sair para ir de férias, ou seja lá o que for, vou resolver uma questão de saúde, olha, está aqui a empresa, os pontos são esses, essa linha é essa, siga. Olha que isso é uma das melhores sensações que eu tenho quando faço parte de uma organização. Cara, não sei se eu sei que é um leitor voraz, não sei se já leu o livro As 5 Linguagens do Amor. Já. Creio que a sua linguagem é serviço. Eu penso que sim, embora que às vezes a minha esposa diz que pronto, serviço eu acho que é, né? Mas às vezes a minha esposa tem um outro conceito, também não vou falar para não despertar só aqui, né? Depois vamos só dar aí uma ideia, depois, pronto. Mas é serviço, eu gosto de servir as pessoas, gosto de fazer isso. Muito bom. E por falar em serviço, nós vamos fazer uma curtíssima pausa para cumprirmos com os nossos compromissos publicitários e voltamos já. Voltamos para a segunda parte do Clube das 5 Podcast. Espero que esse podcast esteja a ser agregador, esteja a ser de muito valor. Hoje estamos a falar sobre crise de liderança. E há pouco falávamos sobre a questão do legado e de preparar sucessores. Eu tenho uma outra questão relativamente à ingratidão e às críticas. Tivemos em outro fórum ontem a debater sobre o mesmo assunto, liderança. Como é que os líderes hoje por hoje podem lidar com a ingratidão e as críticas? Porque o líder provavelmente formou, custeou, gastou tempo, dinheiro e de repente aparece um liderado ingrato. Ou volta e meia há sussurros de que ele não está a liderar bem, não está a dirigir bem os destinos da empresa, da organização a que ele lidera. Como é que os líderes hoje, dentro dessa crise de liderança, podem lidar com a ingratidão e as críticas? Eu construo o pensamento de que liderar, né, as decisões que um líder pode tomar, ou as decisões inerentes à capacidade da liderança, né, que alguém tem, nem sempre são de agrado da maioria, podemos assim dizer. Você está a liderar uma empresa de 5 pessoas, você vê se tem alguma ideia, alguma visão que dos 5, 3 concordam. Bom, esse é o mundo real. O mundo real não é de conceito linear. O mundo real é de debate de ideia, divergência de conceitos, contradições. É o mundo real. Nós não podemos achar que o que nós estamos a dizer é o absoluto, né? Não, os líderes pioram um pouco. Nunca podem trazer ideias absolutas. Os líderes têm sempre que trazer ideias que despertam nos seus liderados a capacidade de pensar, né? Pensar e depois decidir que avança ou não. Muitas das vezes esses sentidos, essas percepções despertam críticas. Somos 5, 3 concordaram, 2 não, esses 2 vão criticar o processo.
E olha que é verdade, nem sempre os líderes tomam as melhores decisões, né? Exatamente. Podemos dizer, né? Os líderes, é isso que estávamos a dizer, o líder tem que entender que muitas das vezes, ao tomar uma certa decisão, algumas vezes tem falhas no processo, às vezes ele não está a ver o que os dois estão a ver. Aí ele mesmo parando para observar, mesmo assim consegue perceber falhas. Ele avança porque ele entende que isso pode ser o ideal. Não é? É mesmo, a expressão mesmo é essa, é o ideal. Pode não ser o correto, mas é o ideal. Não é? Então, ele traz essa ideia se for uma empresa democrata, né? Democracia, né? Vamos votar, é para quem está, é para estarmos os três, então os dois perdem, a ideia que prevalece é aquela dos três. Vamos em frente. Se batemos com a cara na parede, os dois tiverem razão, o líder tem que voltar. A ideia não funcionou, ela bati com a cara na parede, penso que talvez o vosso caminho seria o correto, mas olha que é, isso não é humilhar-se. Isso é reconhecer a sua incapacidade como líder humano. Ali podíamos encaixar dentro do perfil do líder como um líder íntegro. Exatamente. Tem a capacidade Isso é integridade. tomar as suas decisões, Exatamente. assumir a culpa pelos Exatamente. erros. Desculpem lá, eu acho que o caminho devia ser esse, bati com a cara na parede aí, não funcionou agora, imagina que tu sejas um líder autoritário, arrogante. Essas pessoas que você lidera, quando você volta com um senso de reconhecimento das tuas falhas, essas pessoas podem te apunhalar pelas costas, né? Mas quando você é um líder que entende o que é ser líder dos nossos dias, não é? Você entende que a liderança é trabalhar por e para as pessoas, não é? Essas pessoas vão entender de forma perfeita. Então está certo, não há problemas, seguimos a vida. Vai ter críticas, vai. A ingratidão existe. As pessoas, não importa o quanto tu faças hoje, né? Da melhor coisa à pior, tem sempre críticas, né? Na liderança não foge a regra. Né? Você está a desenhar um processo, está a desenhar uma visão, está a conceber um propósito. Nem todo mundo vai achar que isso é um propósito tão benéfico para todos, né? Se falar, não, isso aqui não vai funcionar, eu acho que não estou a ver propósito nisso. Depois tem aqueles que, mesmo sendo beneficiado por uma visão anterior do líder, eles falam, são ingratos, não estão contigo, não entendem, não te vão dar a almofada para você descansar no conforto da tua ideia. Eles vão colocar espinho na tua cabeça. Vão colocar espinho na tua cabeça. Como é que nós podemos lidar com essa ingratidão? Qual é a postura que os líderes podem tomar? Penso que é simples, desde que o líder entenda que isso é real e existe. O líder precisa aprender que o desenvolvimento da liderança é feita de altos e baixos. Tem que aprender a lidar com essa escrita de forma humilde, aprender a lidar com essa ingratidão de forma pacífica, reconhecer falhas no processo, dar razão a quem merece. Acho que é um dos jeitos de você lidar com isso. Não tem tanto outro ficar se matar aí, sono não vem. Não, cabeça no pé no chão, né? Falhei, vocês tinham razão, vamos pegar o próximo vamos ter um outro caminho diferente. Pronto. É esvaziar, né? Tem que esvaziar de si, da sua visão inicial e voltar para o caminho inicial. Isso podíamos, em outras palavras, dizer que é ser flexível nos objetivos. Claramente, Flexível na claramente, visão sem dúvida. que tinha. Claramente, Uau, sem dúvida. Questiono também uma outra coisa em meio a essa
crise de lideranças. Na verdade, até não questiono, mas faço um comentário que chamou a atenção de uma máxima que citou, que é: se andas com burro, dizem que estás a sacrificar o burro. Uhum. Se andas a pé, dizem que és o burro por não estar a andar de burro. Exatamente. Exatamente. Então é preciso ter uma postura firme Sim. em meio às críticas e principalmente também em meio à ingratidão. Sim. Uma postura de humildade e Sim. reconhecimento das nossas falhas. Sim. E não permitir que isso nos paralise de continuarmos na prossecução dos objetivos Sim. da organização que nos dirigimos, Sim. seja ela com fins lucrativos ou não. Sim. Sim. A maioria, podemos dizer, em situações de democracia hoje, que as igrejas, as empresas, até uns já estão a cortar isso, né? As empresas com fins propriamente lucrativos, né? Democracia nem sempre é o melhor caminho. Então, podemos dizer que nem sempre a maioria tem razão, como nem sempre a minoria não tenha. Não é? Então, entender isso ajuda a você voltar, muitas das vezes, no conceito original. Porque se de crítica, né, temos mil, as pessoas, você está a fazer o bem, te criticam, está a fazer o mal, te criticam, não tem jeito, o mundo é assim, né? Está subindo o burro, te criticam, está a sacrificar o burro, como dizia. Está a deixar o burro e andar a pé, está a ser burro porque não está a andar de burro. Vou ficar onde, né? Então, os líderes têm que ter pé firmes. Né? Os líderes têm que ter pé firmes, punho forte e conceitos bem desenhados. Né? Porque uma coisa é, eu aprendi também, quanto mais tempo tu gastas para desenvolver uma ideia, desenvolver uma visão, menor são as chances de errar. Tem que ter tempo suficiente para gastar, para criar. Pensar vários cenários, analisar várias circunstâncias, olhar para todos os lados. E isso leva tempo. Né? Um dos problemas dos nossos líderes no dia de hoje é a rapidez na tomada de decisões. Às vezes exige, é verdade, mas muitas das vezes isso é o grande problema da liderança dos nossos dias. Isso chama a atenção por uma questão que é pessoal, mas acredito que é de muitos que nos assistem ali do outro lado, de Angola e do Brasil. Eu não digo infelizmente, eu vou dizer felizmente, porque isso acredito que nos está a preparar para outras oportunidades. Por 2 vezes tive que ser líder interino. Despreparado. E a coisa estava um caos. Eu lidei com a situação de uma forma, mas eu queria ouvir a voz da experiência. A voz da experiência quanto a esse quesito. Quando nós, disse muito bem, é preciso gastar tempo na visão de um projeto que nós estamos a desenhar. E se nós estamos a desenhar, é bem provável que nós é que vamos liderar. Mas e quando não somos nós a desenhar o ideal, a visão do projeto, a missão, os valores, e nós encontramos a coisa já feita, mas em crise, como é que nós podemos lidar com essa questão? Porque eu entrei lá inexperiente. Eu penso que a liderança anterior só enxergou em mim tem potencial, mas eu nem via esse potencial. Aconteceram várias crises que eu tive que lidar com elas, algumas ainda em processo de resolução, outras que já foram resolvidas, já foram ultrapassadas, mas eu queria ouvir a sua opinião, seu parceiro. Olha, de novo vou te falar de um outro livro. As 21 Irrefutáveis Qualidades de um Líder. Esse é de leitura obrigatório para todos os líderes. Aqueles que lideram, eu recomendo. Assim. Olha, que são livros antigos. Eu sei que já existem milhares de outros que falam de liderança. Mas esses aqui desbloquearam em mim a capacidade de liderança um pouco melhor. Melhoraram muito a minha forma de liderar. Olha, há uma outra crise que o John Maxwell, de novo, ele fala. É assim, hoje falar de liderança sem citar John Maxwell, eu acho que é um pouco
um pouco vazia. É um argumento sem Eu sei que existem sustentabilidade. muitos bons escritores que falam de liderança. Há uns até que dizem, não, o John Maxwell já está um pouco para trás, hoje o conceito é diferente. Isso é verdade também, eu concordo em certa parte, mas há algumas essências que ela aplica que fazem todo sentido até hoje. Certo. Um dos grandes problemas da nossa liderança, segundo ele, é comunicação. Os líderes atuais não são comunicativos. Sabes o que é comunicar? Eu aprendi durante o meu ciclo formativo universitário, do mestrado, Certo. que comunicação é pôr em comum, é colocar as pessoas numa linguagem comum. Se está a suceder um líder, se esse líder não for bem comunicativo com o seu sucessor, não tem como a organização, o grupo funcionar. Porque uma coisa é eu ser criativo em conceber ideia, a outra coisa é eu ser comunicativo a explicar as ideias concebidas. Transvisionar é sempre mais difícil. Exatamente. Eu entendo que há muitos líderes hoje que não são muito bons, não comunicam direito. Né? Ele pensa A, fala B. Existem uns. E são aqueles que vão sempre. Você está a entender o que eu estou a dizer? Não estou a entender. Não estou a entender. E depois são aqueles, muitas das vezes são os líderes incoerentes. Ele pensa algo, faz outra coisa. Esses líderes, eu tenho um problema com esses líderes. Então, a comunicação é o principal elemento de transvisionar a ideia que você sozinho concebeu quando lideravas um determinado grupo. Exato. Quando você não comunica direito ao sucessor, só verá problemas. Então, comunicar, muitas das vezes as pessoas dizem, comunicar não é só abrir a boca, estar a falar um monte de coisas. Eu entendo que há pessoas que comunicam bem verbalmente e há outros que comunicam bem ao escrever, por escrito. Talvez esse seja o potencial descubra a tua boa forma de comunicar. Outros comunicam direito pela coerência das suas ações. Né? Age com a intenção do ar. Ele fala pouco, mas no pouco das palavras que ele diz, tudo é entendido pelas suas ações. Aquele provérbio famoso, né? Como é? Desmistificando o provérbio, é mais ou menos dizer assim: não preciso dizer muito para fazer entender o que eu quero dizer. Né? Então, para um bom entendedor, minha palavra basta. Esse é o clássico. Mas para um bom entendedor, minha palavra basta, é verdade. Mas será que a tua palavra é mesmo meia palavra? Né? Você não é meia palavra, você nem está falando metade da palavra. Será que é a coesão entre o que se diz e o que se faz? Exatamente. Quando se diz para um bom entendedor, meia palavra basta, significa dizer que o que eu estou a falar é o que eu estou a fazer. Se você não entender pelo que eu falo, vais entender pelo que eu faço. Então, aí está a essência desse ditado. Pode ter outras observações, outras ideias, né? Mas eu entendo muitas das vezes dessa forma. Então, os meus sucessores precisam entender aquilo que eu estou a construir. A menos que eu quero matar o meu conceito, então dou a total liberdade ao meu sucessor para criar um novo conceito, para levar a essa empresa, a essa igreja, a esse partido político, a direção ideal. Porque às vezes há que a visão até foi bem percebida. Sim. E levanta-se outra questão de as características, o perfil e as habilidades de diferentes líderes. Vezes há que o sucessor não tem as mesmas características que aquele que lhe sucede. Claramente. E há
não sei se a classificação certa seria essa, crise de identidade, Uhum. porque volta e meia os liderados não se revêem naquela liderança Sim, nova que sim, sucedeu. sim. Mas a visão foi bem passada, a Sim. comunicação foi bem Yeah, feita. yeah. Qual é a postura que essa nova liderança pode tomar Uhum. diante de uma situação como essa em que os liderados não se revêem nele? Uhum. Mas se calhar não é porque a conduta é A ou B, Yeah. é contrária à liderança anterior, mas Sim. há um apego, vou dizer assim, emocional Ao antigo. ao antigo. Yeah. É só vermos, por exemplo, Yeah. quando saiu o presidente. Yeah. Pronto, Tem mas essas- são esses Sim, outros assuntos, mas Yeah. acontece esse tipo de Sim, coisa. sim, sim. Como é que o líder tem de se posicionar quando há essa espécie de Yeah. apego? É assim, a mudança gera sempre desconforto, né? Eu penso que todas as mudanças vêm com desconforto. Ninguém está. Nós somos seres humanos, os seres humanos gostam de conforto, né? Exato. Conforto. Não quero mudar, tá direitinho aqui, né? Não estraga, não estraga. Conforto, é. Essa alteração, aí vem uma outra crise da liderança dos nossos dias, que é que os líderes atuais não sabem ouvir. Não ouvem, não sabem ouvir. Sabe quando tu paras diante dessa pergunta que fazes, Sim, sim. né? Diante dessa pergunta que é feita, eles não estão a rever, a ideia foi bem passada, o conceito bem idealizado. Não tem como, se você entra, talvez o teu carisma não é o mesmo. Então, aí você tem que parar, não é? Para aprender a ouvir. É simples isso. Para ouvir os liderados. Me digam, estamos a andar mal? O que é que vocês acham disso, daquilo? Eles vão entender que vamos começar a construir a ideia com ele, porque ele é novo, não estamos de bem com a cara dele, mas o facto dele chegar para nós e pedir uma opinião já melhora a minha percepção sobre ele. Então, você não pode chegar, né, todo, né? Você é novo e pá, você vai dar um tiro no pé mesmo, né? Então, a ideia é que quando tu chegas, a novidade é desconfortável. Novidade é desconfortável. Para você combater o desconforto da novidade, um dos critérios é saber ouvir aqueles que você encontra para perceber o que é que eles pensam. Uma escuta, como se diz, ativa Escuta mesmo. ativa. Porque pode-se dar o caso de que elas vão também, eles também já não lidavam muito bem com o líder anterior. Aí você chega com o mesmo ideal, eles vão ver em si o líder anterior, eles não querem o líder anterior, querem inovação. Você tem que ouvir, né? Você tem que ouvir, né? Os latinos dizem ubi incômoda, ibi incômoda. Yeah. Aquilo que te acomoda, Yeah. incomoda. Yeah. E vice-versa. Yeah. Então acho que muitas vezes Yeah. eles se acomodaram a algo que Sim, estavam cansados de suportar. certamente. Então é preciso mesmo desenvolver essa habilidade de Certamente. escuta. Certamente. Acho que é a terceira vez que eu ouço isso Yeah. no podcast Yeah. sobre escuta ativa. Bom, nós falamos muito sobre o assunto liderança, mas agora queríamos olhar um pouco também para o seu lado empreendedor, para o seu lado mais corporativo. Yeah. E queríamos, eu tenho visto nas suas páginas, principalmente no WhatsApp, falar muito do serviço de streaming e da Silva Imobiliária. Yeah. Gostava que desse assim uma Yeah. chega, o que é a Silva Imobiliária, Yeah. qual é o core business. Yeah. Então, fui para um sítio e a única coisa que aprendi foi isso. Core business. Yeah. Falaram de muita coisa, então. Yeah. Olha, eu agradeço, né? Eu penso que vai ser uma publicidade, só depois é só não me cobrar. Não, Yeah. vamos cobrar. Fiquem abertos. Yeah. Nós fundamos, eu e um amigo, nós por acaso concebemos um projeto que é de móveis planejados. Uau. Esse conceito de móveis planejados, nós percebemos que isso já existe há muitos anos no mercado. Identificamos essa necessidade aqui no Ambo. Certo. E transformamos essa oportunidade em um negócio. Há muito pouco tempo no mercado, mas já conseguimos realizar sonho de muitas famílias locais e em outras províncias. A Silva Moveleira é uma empresa que não vende apenas produtos, ela vende sonhos.
Por experiência. Ela vem de experiência, vem de conforto, vem de bem-estar. Sabe aquela cozinha que tu vês no Pinterest, aquela cozinha que tu vês nas páginas sociais, muitas delas feitas com inteligência artificial, e você olha e diz, eu gostaria, né, de ter uma cozinha daquelas. Olha, liga para nós, fale conosco, porque nós somos fiéis entre o teu sonho e a realidade concretizada. Trabalhamos muito nisso. A nossa fidelidade com o idealizado ou realista. Então, se for só para ser produto, não é isso que nós vendemos. Nós vendemos mesmo isso, conforto, vendemos sonhos, vendemos. Então, assim, Vamos Valera criou-se assim. Nós trabalhamos com cozinhas planejadas, trabalhamos com quartos planejados, WCs planejados, trabalhamos com salas planejadas, desenhamos, vamos do chão ao teto. Do chão ao teto. Então, você está a construir uma casa e queres tornar essa casa em uma casa de minimalista, confortável. Olha, liga para nós, nos dê a casa conforme está e nós vamos transformá-la no ideal para o seu conforto. Exatamente. Então há esta abertura, assim vai Valera não apresenta só o portfólio ou as opções que o cliente pode ter, mas o cliente também pode trazer ideias para a construção do seu próprio. Claramente. Nos nossos meetings iniciais, nas nossas conversas, os briefings com os clientes, né? Certo. A primeira coisa que nós queremos é o que é que você pensa? O que é que você idealiza aí? Ele vai falando, nós vamos tirar as notas e tal. E aí depois nós vamos conceber um projeto digital e vamos mandar para si. É isso que você sonha. Ele vai olhar, é exatamente isso, superou as minhas expectativas, aí pontos. Aí nós só vamos já pôr a cereja no topo do bolo. Pau! Você já vai estar. Algumas vezes nós debatemos, já tivemos um projeto de uma cozinha muito grande, de um cliente nosso aqui no Ambo. Só para chegar ao que ele queria, levamos quase 15 dias de discussão. Né? Mostramos um, mostramos o segundo, mostramos o terceiro. Aquilo foi uma conversa e tal. Ele falava mal aqui e tal. Nós sabíamos que ele estava a olhar para uma imagem, né? Então trazíamos uma, duas, até chegamos ao conceito. E hoje foi um dos clientes nossos que hoje consegue falar de nós assim de forma muito natural. Né? E nós agradecemos muito a esse cliente. Ele sabe, não vou aqui citar o nome, mas é exatamente isso que nós trazemos, nós vendemos. Né? E os preços? É uma pergunta que os preços são acessíveis ou depende muito também, para além da visão, do sonho que o cliente tem, depende também do bolso. Assim, eu digo sempre, né? Sonhar não tem preço, mas a realização do sonho tem um preço. Sonhar não tem. Mas é assim, às vezes há um problema com a percepção do nosso modo operante. Eu às vezes falo para alguns clientes, nós temos projetos de 100 a 100 milhões, por exemplo, né? Então, não precisa ter medo, fale conosco. Porque muitas vezes as pessoas que veem as minhas publicações, eles já bloqueiam. Tem um conceito de que é caro. Isso aqui é uma fortuna. Olha que nem sempre é uma fortuna. Às vezes está dentro do teu limite, da tua capacidade. E uma coisa que nós entendemos aqui é que o nosso mercado não é um mercado de estabilidade econômica linear. Nós entendemos que o nosso mercado é volátil. Então, hoje eu tenho 100, amanhã só tenho 50. Hoje eu tenho 1 milhão, amanhã tenho 100 mil. Tá? E nem vale tanto. E nós nós olhamos para isso como uma solução muitas vezes para apresentar, dizer assim, olha, você não precisa pegar o dinheiro todo e me pagar. Diga-me quanto tempo você consegue me pagar esse orçamento para o teu sonho? Então, olha, vou fazer minhas contas, não sacrifico a família, não sacrifico a vida. Olha, eu consigo dar X por mês. Beleza.
vai dando esse valor. Quando esse valor for, chegamos à percentagem que nós temos como política na instituição, nós pegamos o teu projeto e avançamos. Nós investimos para que a inflação não nos pegue. Exato. Você vai pagando devagar, terminas de pagar, nós vamos lá, montamos a cozinha, depois continuas a pagar até terminar a cozinha, o quarto, a sala, Então há essa flexibilidade em termos de pagamento. sem dúvida. A nossa realidade angolana não permite. Tá? Isso é uma realidade para poucos. É uma realidade para poucos. Pagamento à vista, na hora. É uma realidade para poucos. Já tivemos os que fazem isso, aos que nós somos flexíveis com eles. Mas nós conversamos muito com o cliente. Temos que ouvir. Agora, quanto à questão do serviço de streaming, chamou-me muito a atenção até a essa possibilidade de fazer um teste. E pronto, nós construímos também um serviço de streaming que nós chamamos ZonePlay. ZonePlay. Também, assim, todos os negócios surgem de uma oportunidade, né? E é assim mesmo. Não estou aqui a tirar mérito aos players dessa área, mas é assim, hoje todo mundo quer ter acesso a TVs online, né? Não é à toa que meia volta tu encontras uma antena instalada, isso aqui existe. Nós concebemos isso para dar agregar uma experiência de televisão além da tradicional, né? Sem antena, né? A única coisa que pedimos sem muitos cabos, aliás, sem cabos mesmo, né? A única coisa que pedimos é internet. Tenha internet, fale conosco, é um serviço que tu vais ter acesso a mais de 36 mil canais. Aliás, ninguém já assiste isso, né? Canais nacionais, internacionais. Está sempre aliás, né, digo, 36 mil conteúdos. Né? Estamos a falar de mais de 4 mil canais, né, corrigindo. É uma avalanche de entretenimento, né, fora do sério. Então, tem muitos que usam, experimentam. Há também uma certa carência aqui com acesso à internet. Talvez seja essa a dificuldade. Você fala, mas isso consome muita internet. Não consome. Dependendo de como você quer ver. Você assistes tudo da menor à mais alta qualidade. Então, dependendo de como você quer assistir, o consumo de dados é outro. Mas hoje já temos planos mensais, que não importa para algumas atividades, algumas empresas de fornecedores de internet já trazem planos mensais, e esses planos mensais é ilimitado, facilita, né? Então, mas será que eu consigo assistir com um telefone que, claro, aquilo vai estar desenhado para dos smartphones até as TVs plasma. Então, é um serviço, uma experiência boa, incrível. Você assiste a coisas que talvez você não consiga encontrar nos serviços de televisão tradicional, porque também é uma coisa que está em evolução, né? O acesso à informação. É muita coisa que está lá disponível. Nós concedemos. Às vezes você fala, não, isso está a exagerar. Eu convido. Venha lá, fale comigo, eu dou-te um teste grátis de 3 horas. 3 horas você vai assistir o que você pensar querer assistir. E depois de 3 horas, você não vai me ligar se gostaste ou não. Se não gostaste, tranquilo. Mas é raro isso acontecer, né? Tens 3 horas. São 3 horas. 3 horas para experimentar. Aproveitem se vocês estiverem no AMBO, na cidade do AMBO, aproveitem esse serviço. Com toda a certeza vai ser de muito bom proveito para quem aderir a esse serviço. O teste não se paga nada. Uau, é gratuito. Tem apenas internet, me dá um sinal, eu te dou acesso, você vai lá navegar por aquele conteúdo todo, depois vai me falar se gostaste ou não gostaste. Tá? Contatos em rodapé, adiram o serviço, assim vai noveleira, aí tá ZonePlay. É isso. Bom, nós estamos a chegar no final desse episódio e queríamos dar-lhe a liberdade de passar
mensagem final, uma recomendação à nossa audiência que é vasta. Tem pessoal de 18 a 62 anos de idade, por incrível que pareça. Mas é a população que nós mais alcançamos é a dos 25 a 35 anos de idade. Bom. Eu escrevi alguma coisa aqui no meu telefone e permitam que eu leia. O mundo clama por novos líderes. O maior chamado da nossa geração não é ter mais líderes, mas ter líderes mais humanos, mais íntegros, mais comprometidos com a verdade. O futuro será moldado não por quem grita mais alto, mas por quem serve com mais amor, lidera com mais ética e vive com mais propósito. Esses são os líderes que as pessoas procuram. Líderes humanos, que tenham sensibilidade, entendem os seus liderados. Não estamos a liderar uma família, estamos a liderar parte da família. Os líderes atuais têm que entender isso. Que a pessoa que eu lidero, essa pessoa tem outras pessoas que ele cuida. Líderes humanos. Que servem com amor, com propósito, que servem com gratidão, que reconheçam o esforço dos seus liderados e dão um abraço quando os liderados acertam. Aqueles que criticam com amor, entendem. Esses são os líderes que se procura hoje. Porque senão vamos viver o velho paradigma e o caminho para frente fica muito mais distante. E aí não teremos uma sociedade comprometida com propósitos. Vamos ter uma sociedade imediatista que vivem como se não quisessem viver. Então, Uau! Palavras muito fortes e sábias. Quero em nome da audiência e em meu nome agradecer pela sua presença no desse podcast. Eu que agradeço. Foi uma presença agregadora. E a você que nos acompanha do outro lado, o conceito é sempre o mesmo. Seja generoso e partilhe este conhecimento com mais alguém que você acha que pode ouvir e ser abençoado com conteúdos como esse. Se você gostou, põe um like, comenta e subscreva no canal se você ainda não é subscrito. Obrigado, fiquem com Deus, até a próxima. Valeu! Obrigado.